Uma luz de neblina que para de funcionar parece um problema pequeno. Até o dia em que você compra uma peça, se abaixa na frente do carro, tenta puxar o conjunto pela moldura e escuta aquele estalo seco de plástico quebrando. A partir daí, uma simples lâmpada pode virar acabamento solto, suporte danificado, infiltração de água ou uma luz que continua apagada mesmo depois da troca. Na troca do farol de neblina no Fiat Mobi, o erro mais comum não é usar uma chave errada, é começar sem saber exatamente o que está com defeito. Por quê? Farol de neblina queimado pode significar coisas bem diferentes. A lâmpada chegou ao fim da vida útil. O conjunto sofreu uma batida. A lente trincou. Entrou água dentro da peça. O conector perdeu contato ou há uma falha no circuito de alimentação. E cada situação pede uma intervenção diferente. Antes de comprar qualquer componente, olhe para o carro como ele está. O Fiat Mobi teve versões e anos com diferenças de acabamento, presença ou ausência de farol auxiliar original e formatos que podem parecer semelhantes à primeira vista. Não basta encontrar uma peça com aparência parecida em uma foto. É preciso confirmar se o veículo realmente saiu com farol de neblina de fábrica, qual é o lado afetado, se você precisa apenas da lâmpada ou do conjunto completo, e qual código ou aplicação corresponde à sua versão. Isso evita uma confusão bastante comum entre farol de neblina e farol de milha. No uso cotidiano, muita gente chama qualquer luz na parte baixa do para-choque de milha, mas, na hora de comprar, essa diferença pode levar a um componente com encaixe, foco luminoso, conector ou suportes incompatíveis. Uma peça que entra no vão do para-choque não é necessariamente a peça correta para o carro, e forçar a instalação de algo quase compatível costuma custar mais do que comprar a aplicação certa desde o começo. O primeiro sinal ajuda muito no diagnóstico. Se apenas um lado apagou e o outro continua funcionando normalmente, a lâmpada é uma suspeita forte, mas ainda não é uma certeza. Se os dois lados apagaram ao mesmo tempo, a chance de o problema estar em uma única lâmpada diminui bastante. Nesse caso, vale verificar o comando no painel, a condição dos fusíveis indicados no manual do veículo e se há sinais de falha elétrica antes de desmontar qualquer coisa. Trocar duas lâmpadas sem testar o restante do sistema pode dar a falsa sensação de serviço feito, quando o defeito continua escondido no conector, no chicote ou na alimentação. Há também o defeito físico, que é fácil de enxergar. Uma lente quebrada, um refletor solto, uma moldura deslocada ou água acumulada dentro do farol normalmente apontam para a substituição do conjunto, e não apenas da lâmpada. Quando a vedação foi comprometida, trocar só a lâmpada resolve pouco. A umidade volta, cria condensação, pode oxidar contatos e, com o tempo, prejudica tanto a iluminação quanto a durabilidade da peça. A boa notícia é que, em muitos casos, o acesso ao farol de neblina do Mobi não exige remover o para-choque inteiro. Mas isso não significa que exista uma única receita válida para todos os carros. Dependendo da versão, do lado e do tipo de acabamento, o acesso costuma ser feito pela caixa de roda, soltando parte do revestimento interno, ou pela região inferior do para-choque. É exatamente aí que a pressa causa estrago. Quem tenta alcançar tudo pela frente, puxando a moldura ou o farol, sem enxergar os pontos de fixação, pode quebrar presilhas que não foram feitas para sair daquela direção. Por isso, o começo do serviço deve ser bem menos dramático do que muita gente imagina. Estacione o carro em uma superfície firme, desligue o sistema de iluminação e espere caso o veículo tenha acabado de rodar com as luzes acesas. Lâmpadas halógenas podem ficar muito quentes. Se houver necessidade de trabalhar por baixo ou com a roda esterçada para abrir espaço, garanta que o carro esteja seguro e estável. Nunca confie apenas em um macaco para manter o veículo suspenso. Se não houver condição segura de acesso, a economia da troca em casa deixa de fazer sentido. Com uma lanterna, observe primeiro a área ao redor do farol. Procure parafusos, presilhas do acabamento interno da caixa de roda, pontos de fixação na parte inferior e qualquer marca de impacto. Essa inspeção simples já responde a uma pergunta importante:
O conjunto está firme ou se move quando você toca de leve. Se estiver solto, talvez a lâmpada nem seja o problema principal. Um suporte quebrado pode fazer o farol vibrar, perder alinhamento e criar folgas por onde água e sujeira entram. Quando o acesso é pela caixa de roda, a ideia não é desmontar tudo. Normalmente, basta afastar o revestimento interno o suficiente para alcançar a traseira do farol. Faça isso com cuidado, sem dobrar o plástico até o limite. Presilhas envelhecidas, especialmente em carros que rodam muito no sol, podem se tornar frágeis. Se uma presilha não se solta com a pressão correta, pare e veja se existe um parafuso ou trava escondida. Forçar porque deve ser só encaixe é uma das formas mais rápidas de criar um novo problema. Ao chegar à parte traseira do conjunto, você verá a conexão elétrica e, conforme o modelo da peça, a lâmpada com seu soquete ou uma tampa de proteção. Antes de desconectar, repare na posição de tudo. Parece detalhe, mas uma foto tirada antes de mexer pode evitar dúvidas na montagem. Observe o caminho do chicote, a posição da trava do conector e a forma como a borracha ou a tampa faz a vedação. O conector não deve ser arrancado pelo fio. Segure o corpo do plugue. Localize a lingueta de trava e solte com firmeza moderada. Se ele estiver muito preso, não aumente a força indefinidamente. Veja se há poeira endurecida, oxidação ou uma trava que ainda não foi liberada. Um fio puxado pode se romper por dentro ou afrouxar no terminal, criando uma falha intermitente difícil de encontrar depois. O farol pode funcionar num dia, apagar com a vibração no outro e fazer você desconfiar de uma lâmpada que está perfeitamente boa. Se o objetivo for trocar somente a lâmpada, a retirada deve seguir o tipo de soquete presente no conjunto original. Algumas lâmpadas saem com um movimento de giro, outras usam travas específicas. O princípio continua o mesmo. Retire, sem torcer o chicote e sem tocar desnecessariamente na parte de vidro da lâmpada nova. Em lâmpadas halógenas, a gordura natural dos dedos pode criar pontos de aquecimento no bulbo e encurtar a vida útil. O ideal é manusear pela base. Se houver contato acidental com o vidro, limpe conforme a recomendação do fabricante da lâmpada antes de instalar. Também não escolha a lâmpada apenas pela potência anunciada na embalagem. Uma lâmpada inadequada pode aquecer mais do que o conjunto foi projetado para suportar, alterar o foco, prejudicar o conector e até causar deformação em partes plásticas. A busca por uma luz aparentemente mais forte costuma ignorar o que realmente importa no nevoeiro. Um feixe bem controlado, baixo e uniforme, luz mal posicionada, intensa demais ou com foco errado, pode produzir reflexo na própria neblina e piorar a visibilidade em vez de melhorar. É por isso que conversões improvisadas para LED merecem atenção redobrada. O encaixe pode até parecer igual, mas o espaço interno, a dissipação de calor, a posição do emissor luminoso e o comportamento do conjunto podem ser diferentes. Além da questão de compatibilidade, existem regras de trânsito e exigências de homologação que variam conforme a aplicação. Se a intenção é manter confiabilidade e evitar dor de cabeça, a substituição por uma lâmpada com especificação equivalente à original costuma ser o caminho mais previsível. Agora, se a lente está trincada, se há água no interior, se o refletor perdeu o acabamento ou se a carcaça está quebrada, a troca precisa ser do farol completo. Nesse caso, a lógica é parecida, mas há um ponto a mais. Não comece soltando o conjunto pela frente. Primeiro, localize os parafusos, travas e suportes que o prendem ao para-choque. Dependendo da peça, ela pode ter parafusos acessíveis por trás e linguetas de alinhamento que só saem em uma direção específica. Quando todos os fixadores corretos estiverem soltos, o farol deve se mover sem resistência exagerada. Se ele ainda parece preso, não puxe. Alguma fixação ficou para trás. Essa regra parece simples, mas vale ouro. Peça plástica não deve ser vencida na força. Ela deve ser liberada na sequência certa. Uma presilha quebrada pode não impedir que o farol volte para o lugar. Porém, deixará o conjunto com folga.
e uma folga pequena, na dianteira do carro, recebe vibração, chuva, lama, calor e impactos leves todos os dias. Com o tempo, o alinhamento visual muda, a moldura começa a abrir e o acabamento passa a denunciar um reparo mal feito. Depois de retirar o conjunto antigo, compare os dois faróis antes de instalar o novo. Veja o lado de montagem, a posição do conector, os pontos de parafuso, as guias plásticas, o formato da lente e a presença de tampas ou vedações. Não presuma que lado direito e lado esquerdo são intercambiáveis, só porque parecem espelhados. Muitas peças têm guias específicas, e uma tentativa de adaptação pode quebrar justamente a aba que garante a fixação correta. A compatibilidade deve ser confirmada por mais de um critério. Ano e versão do carro são o começo, não o fim. O lado de instalação, o código gravado na peça antiga quando disponível, o formato do soquete e a posição dos suportes ajudam a eliminar erros. Se você comprou o farol completo e a lâmpada veio separada, confirme também se ela corresponde ao soquete previsto para aquele conjunto. Às vezes, a lente e a carcaça são corretas, mas o fornecedor envia uma lâmpada genérica que não serve ou não oferece a mesma vedação. Antes de encaixar a peça nova, examine o conector do carro. Ele deve estar seco, sem manchas esverdeadas, sem sinais de aquecimento, sem plástico deformado e sem terminais frouxos. Um conector escurecido ou parcialmente derretido não é detalhe estético. Pode indicar mau contato e resistência elétrica elevada, situação que gera calor. Colocar uma lâmpada nova em um conector danificado pode fazer o defeito voltar rapidamente. Nesse cenário, a melhor decisão é interromper a montagem e procurar diagnóstico adequado para o chicote e os terminais. A vedação merece a mesma atenção. Muitas pessoas lembram de testar se a luz acende, mas esquecem de verificar se a tampa traseira, o anel de borracha ou o soquete ficaram completamente assentados. Farol de neblina trabalha muito perto do chão, recebe água, barro e variações de temperatura com muito mais frequência que outros componentes. Uma fresta pequena pode ser suficiente para permitir condensação. E condensação recorrente não é normal apenas porque fica embaixo. Ela é sinal de que alguma vedação, tampa, lente ou carcaça não está cumprindo sua função. Na montagem, encaixe o farol novo respeitando as guias, sem apertar um parafuso até o fim antes de os demais estarem posicionados. Primeiro, faça o conjunto assentar naturalmente. Depois, aperte os fixadores de modo equilibrado, sem excesso. Parafuso demais em plástico pode espanar a rosca, trincar uma orelha de fixação ou deformar a carcaça. O objetivo não é esmagar a peça contra o para-choque, é deixar tudo firme, alinhado e sem tensão. Reconecte o chicote até sentir ou ouvir a trava assumir a posição correta. Não deixe o plugue apenas encostado. Uma conexão incompleta pode funcionar durante o teste parado e falhar quando o carro começa a vibrar. Em seguida, recoloque o revestimento da caixa de roda, ou os acabamentos inferiores, conferindo se todas as presilhas voltaram aos seus pontos. Um acabamento mal preso pode raspar no pneu durante uma curva ou começar a vibrar em velocidade, criando outro ruído que parece vir de um lugar impossível de identificar. A troca do farol de neblina no Fiat Mobi só termina depois do teste, e o teste não é apenas ligar a chave e olhar rapidamente para a frente do carro. Acione a iluminação conforme o comando do veículo e confira os dois lados. Mesmo que você tenha mexido em apenas um, compare a intensidade e a cor da luz com o outro. Uma diferença muito grande pode apontar para lâmpadas de tecnologias ou especificações distintas, lente envelhecida, mau contato ou uma peça instalada de forma inadequada. Observe também se o farol está bem encaixado na moldura do para-choque. Ele não deve ficar afundado de um lado, projetado do outro ou com folgas evidentes. Veja se a lente está limpa por dentro e se não há condensação após algum tempo de uso. Depois de passar por uma chuva ou lavagem, vale fazer nova inspeção visual. Se aparecer água dentro da lente, é melhor resolver cedo do que esperar a corrosão atingir conector e refletor.
Existe uma armadilha adicional. A luz volta a funcionar, mas o motivo real da falha nunca foi investigado. Isso acontece quando o conector está oxidado e a pessoa movimenta o chicote durante a troca. O contato volta temporariamente, a lâmpada nova acende e parece que tudo estava resolvido. Dias depois, apaga novamente. Por isso, quando a falha é intermitente, quando o farol pisca, quando a luz muda ao passar em buracos ou quando ambos os lados apresentam comportamento estranho, a troca da peça deve dar lugar a um diagnóstico elétrico mais cuidadoso. O mesmo vale para a infiltração persistente. Se você instalou um conjunto novo, conferiu a tampa e mesmo assim a umidade retorna, pode haver deformação no encaixe do para-choque, problema na própria peça, dano na moldura ou uma condição de montagem que precisa ser revista. Tentar resolver com cola, fita ou adaptações externas normalmente só mascara o problema. Farol auxiliar é um componente exposto e uma vedação improvisada pode soltar, reter água ou dificultar a próxima manutenção. Há situações em que a oficina não representa falta de habilidade, e sim bom senso. Conector derretido, fios ressecados, fusível que volta a queimar, cheiro de plástico quente, suporte estrutural quebrado e falha que aparece e desaparece são sinais para não insistir em testes aleatórios. O custo de um diagnóstico pode ser menor do que o de reparar um chicote danificado ou substituir peças que não tinham defeito. No fim, o segredo não está em desmontar o máximo possível nem em descobrir um atalho milagroso pela frente do para-choque. Está em separar o problema em duas perguntas: o que realmente falhou e qual é o acesso que preserva os encaixes do carro. Quando a resposta é apenas uma lâmpada, o serviço pode ser relativamente direto, desde que a especificação e a vedação sejam respeitadas. Quando há lente quebrada, água, suporte solto ou sinais elétricos, tratar somente o sintoma costuma adiar o prejuízo. Uma troca bem feita deixa o farol firme, seco, alinhado e funcionando de maneira igual ao outro lado. Mais do que uma luz acesa no painel ou na frente do carro, esse é o sinal de que o reparo resolveu a causa sem criar um problema novo.